Olá pessoal, então vamos lá. A videoaula que eu vou gravar agora é uma explicação sucinta, sobre o crescimento, a principal diferença entre o crescimento linear e exponencial. Vou falar mais ou menos como eles se comportam. Vou ensinar como é que a gente calcula uma lei de formação exponencial e mostrar alguns dados atuais, a partir de alguns dados atuais, a grosso modo, como é que ficaria essa expansão do coronavírus. Então vamos lá. O crescimento linear ele se dá em forma de soma, tá? Então é uma grande diferença entre o crescimento linear e exponencial. Como ele cresce em soma? Como assim? A gente pode observar o padrão aqui, ó. Se a gente seguir o padrão y igual a 2 vezes x, que é o padrão linear, a gente vai ter nos resultados como se estivesse somando 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, assim vai, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e assim vai. Quando a gente tem o padrão exponencial, que é o padrão de multiplicação ou divisão, aqui eu falo de soma, o padrão crescimento, tá? Multiplicação, crescimento, subtração, decrescimento e divisão, decrescimento também, tá? Porque pode crescer ou decrescer. Então, se eu estou falando de um padrão exponencial, eu estou falando de um padrão em que o x ele vai no expoente. Então, é 2 elevado a 1, não é vezes 1. Que dá 2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim vai. Perceba a diferença, Que as semelhanças e as diferenças. As semelhanças é que o padrão linear para o padrão exponencial, no início, eles são muito parecidos. Você quase não vê a diferença. Ou não vê, 2, 2, 4, 4. Só que quando você vai chegando a determinados pontos, você começa a ter uma diferença nesses valores que a princípio é pequena. 6 para 8, 8 para 16, a gente já consegue perceber um dobro aqui. Só que chega a determinado ponto em que esse crescimento ele explode, em que a diferença do linear para o exponencial se torna absurda. Chegando, por exemplo, ao caso de 2 vezes 10, que é 20, e 2 elevado a 10, que é 1024. Esse x, que é esse 10 aqui, esse 10 aqui, seriam dias, por exemplo. Então, no padrão linear, 2 vezes 10 dias seria 20 pessoas, e no padrão exponencial, 2 elevado a 10 dias seriam 1024 pessoas. Só para você ter uma diferença, do crescimento, como ele é exacerbado para valores altos. Então, como se calcula uma lei de formação exponencial? Então, toda função, seja ela linear, exponencial, quadrática, ela segue uma lei de formação. Como é que a gente encontra esse padrão? A gente vai tomar como exemplo 2 pontos que a gente utilizou, tá? O x é o expoente 1 e o y é o resultado 2. Então, a gente vai usar o exemplo 1, 2 e o 2, 4. 2x, 4y. Foram os pontos que eu tomei aqui embaixo. Então, quando a gente tem 1x e 2y, a gente vai substituir nessa lei de formação. Então, 2 é igual a b vezes a elevado a 1, tá? Que é o x. Então, como é que fica isso? A gente pega esse a e passa dividindo para isolar o b. b é igual a 2 sobre a. Massa. O que a gente vai fazer com isso? Guardar para outra substituição. Então, se a gente pega esse outro ponto, 2, 4, e substituir no lugar de x e y, a gente vai obter 4 igual a b vezes 2 a elevado a 2, tá? Que 2 é o x. E sabendo que o b ele é 2 sobre a, então a gente vai ter que 4 é igual a 2 sobre a vezes a ao quadrado. Fazendo propriedade de potência, a gente vai ter que 4 é igual a 2 vezes, como a gente tem um a ao quadrado em cima e um a dividindo, quando a gente tem divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1, 1. Então, a gente tem que esse 2 vai passar dividindo, que a é igual a 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Tá? E o que a gente vai ter com b? Voltando o valor de a gente vai ter que b é igual a 2 sobre a, então b é igual a 2 dividido por 2, que é 1. Ou seja, substituindo esses valores de a e b, que são as constantes da lei de formação, a gente vai ter o b1 e o a2. Então, a gente vai ter a lei de formação 2 elevado a x, que era essa daqui de cima, Ou seja, se você tem os valores de x e y, você consegue encontrar os valores das constantes a e b, substituir na equação e encontrar o padrão ou a lei de formação de como essa população se comportaria. Então, algumas observações que a gente tem que ter aqui
O B, ele expressa uma condição inicial, ou seja, se a gente tem uma população, o dinheiro é a população inicial ou o dinheiro inicialmente investido em uma determinada transação financeira. E o A é a taxa de crescimento, taxa de variação, tá? Crescimento porque a gente vai lidar aqui apenas com as coisas que estão aumentando e não diminuindo. Então, se eu tiver taxa de crescimento, a gente pode dizer que é o dobro, que é o caso desse 2 elevado a x, né? Esse 2 significa que está crescendo dobrando. Pode ser o triplo, no caso seria 3 elevado a x, pode ser metade, meio elevado a x, ou esses números eles podem ser também vistos em porcentagem, tá? Então essa é a lei de formação, é assim que a gente calcula uma lei de formação para se encontrar a equação que está regendo o crescimento de determinado comportamento que a gente observou aqui em cima. Trazendo para os nossos dados atuais, né? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma lida. Mas e o coronavírus? Onde é que entra isso, né? Estima-se que populações como um todo obedeçam o padrão exponencial de variação, né? De população humana, população de bactéria, crescimento de planta também, juros compostos e assim vai, né? Seguem todos os padrões exponencial de crescimento, de variação. Então, tirando alguns dados aí que eu obtive na internet, né? Tanto no site da Globo como informações da BBC, na França, estima-se que no primeiro dia da explosão da doença, 50 pessoas tinham se infectado. Dia conhecido como dia 1, né? Que é o dia inicial assim, do boom da doença. E 10 dias após, o número ultrapassava os 1.000 infectados. Então, nós vamos utilizar esses dois dados, tá? Quais são os dois dados? Dia 1, 50 pessoas. Dia 10, 1.000 pessoas. A gente vai usar... ultrapassa o 1.000, né? Mas a gente vai usar os 1.000 fechadinho. Só para facilitar. Lembrando que essa abordagem que eu vou trazer, ela é uma abordagem para ensino médio, tá? Uma abordagem Enem, por exemplo. Por quê? Porque os dados de população, eles se dão de forma normal. É um crescimento, a gente chama de modelo estatístico normal, tá? Ele vai, aumenta, depois diminui, até porque a doença ela não continua para sempre. Em teoria, o modelo exponencial ele aumenta e continua, tá? Mas o padrão normal estatístico, ele é contínuo, aumenta, depois diminui, tá? A China, ela, por exemplo, ela já passou por esse período de pico da doença e já está no período de descida, tá? Estima-se que em 3 meses seja esse período para começar a descer essa curva. Só que como a gente não lida com o modelo estatístico normal para ensino médio, a gente aproxima esse modelo estatístico para um exponencial, porque o modelo normal ele segue um modelo exponencial. Então a gente aproxima para dados exponenciais para o ensino médio para a gente obter dados concretos ou dados palpáveis, tá? Para vocês. Então, a grosso modo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse dia 1 de 0, tá? Para facilitar, e aí o dia 10 eu chamo de 9, só para uma questão de subtração. É mais ou menos o que a PG faz, tá? A PG é Q elevado a n-1. Aquele n-1 é só por uma questão de facilitação mesmo da conta. Em vez de eu chamar primeiro termo, eu chamo de termo 0, tá? Início, digamos assim. Então, tomando como ponto 0,50 e 9.000, o que a gente tem? Se a gente substituir 0 e 50, a gente vai ter 50 igual a b vezes a elevado a 0. Porque a elevado a 0 é 1, então fica mais fácil de calcular, tá? Então, b igual a 50. Ou seja, inicialmente eram 50 pessoas como os dados afirmam, né? Como b é 50, então esse 50 ele passa dividindo 1.000. Então, 1.000 dividido por 50 dá 20. A elevado a 9 é igual a 20. Como esse 9, a gente quer descobrir o valor de A, e esse 9 é potência, a gente passa para o outro lado como uma operação inversa. A operação inversa da potência é raiz quadrada. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 9 passar como raiz quadrada não, perdão, raiz nona de 20, aproximadamente 1,39, tá? Então, a gente substitui na equação os valores de A e de B. Então, a gente vai ter 50 e 1,39. Esse 1,39, em questão de porcentagem, a gente diria o quê? Em porcentagem, corresponde a um aumento de 39% nos casos, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada dia que se passa, com a estimativa dada pelo site, 39%,
haverá um aumento de 39% dos casos da doença, do coronavírus, a cada dia, tá? A estimativa está em dias. Então, essa seria a lei de formação, né? A equação que rege o crescimento desse coronavírus. Então, vamos dar uns dados aqui, né? Ou seja, para uma projeção de 31 dias, né? Porque a gente tomou o dia 0 como início, então, para uma projeção de 31 dias de contaminação, teríamos isso aí mesmo, tá, gente? É assustador. 50 vezes 1,39 elevado a 30 elevado a 30. Porque a gente tinha um menos 1, tá? Então fica 975.919, que para os dados eu acabei aproximando para 975.920 mil pessoas, tá? Caso não houvesse quarentena e outras formas de prevenção de higiene. Então aqui entra a conscientização, tá, gente? Por quê? Porque estamos falando de uma projeção para 31 dias de pessoas que não obedecem quarentena e de pessoas que não obedecem normas de higiene. Estamos falando de prevenção básica, tá? Prevenção básica que todos podem fazer. Então, se, né, nós obedecermos à prevenção, o que acontece? Então, voltando ali, né? A França atualmente possui uma taxa de mortalidade de 3%, ou seja, 3% de 975.920 é aproximadamente 29.277. Vocês já sabem o que esse número quer dizer, né? A carinha aqui. Isso é caso não tenha a quarentena e a higienização, processos básicos de prevenção, né? Porém, medidas protetivas foram tomadas. De acordo com a estimativa apresentada na Globo, tem um programa da Globo que está passando pela manhã que deu mais ou menos essa estimativa, né, para prevenção. Cerca de 1/8 das pessoas seriam infectadas se respeitassem as regras simples impostas, né? Impostas. Trocando em miúdos, 1/8 de 975.920 dá 121.990. Ou seja, reduziria o número de infectados de 975.920 para 121.990. Gente, é um decrescimento absurdo para medidas simples, tá? Protetivas. Medidas simples. Se obedecermos tudo conforme manda o figurino, né? Esse número pode reduzir muito. Lembrando que esses dados, eles não são naquele modelo normal, ou seja, aquele modelo normal ele inclui mais variáveis, né? Que indicam formas de prevenção diferentes. Então, esse número ele reduz muito conforme vai aumentando o número de normas protetivas, né? Então, com uma taxa de mortalidade de 3%, né, a gente teria 3.660, a grosso modo. A grosso modo, seria uma redução de 29 mil, né? Se aproximássemos para 30, isso, e para 3 mil isso aqui, 10%. Né? É uma redução drástica. 90% de redução por causa de uma medida simples que as pessoas não estão respeitando. Mas continuando. Dados sugerem que o Brasil seguirá números parecidos com o da França. Por que eu usei dados da França, esse dado de 3% e os outros dados, né, inicialmente, para adquirir a lei de formação? Porque, de acordo com estudos internacionais, o Brasil ele vai seguir o modelo da França, porque foi mais ou menos no mesmo período que tudo aconteceu, tomou-se a iniciativa de quarentena e de outras, né, medidas protetivas quase que no mesmo período e tudo mais. Então, a estimativa para o Brasil segue o período da França. Só lembrando que os dados para a Itália são bem mais caóticos, tá? Os 39% que nós obtivemos nos cálculos para a França, que seria para o Brasil, para a Itália foi 71%. Aumentando drasticamente, tá? Drasticamente mesmo. Então, é mais ou menos o que nós já discutimos e já ouvimos discutir em todos os lugares. A Itália não foi tão, né, consciente como os outros países foram com relação à prevenção básica de quarentena e higiene
né? Eles não respeitaram, acharam que não era tão relevante assim, e aconteceu o que aconteceu com eles, com uma porcentagem de 71% de infectados, comparado a 39%. Então reduzimos aí, né, metade por tomarmos a iniciativa cedo. Para finalizar, nós temos o que, né? Ficar em casa reduz a contaminação de 975.920 para 121.990, né? 12,5% apenas, né? Esse número representa desse, tá? Em vez de termos esse 100%, teríamos apenas 12,5% se seguíssemos as normas básicas de proteção. Ou seja, fique em casa sempre que possível, né? E obedeça as regras de higiene simples impostas e milhares de vidas serão salvas. É sério, milhares. 975.920 menos 121.990 dá 853.930 pessoas podem ser salvas se apenas nós obedecermos o que é pedido, tá? Essa é uma estimativa para 30 dias. Novamente, a grosso modo, né, porque estamos trabalhando com função exponencial, o certo seria trabalhar com norma normal, né, com a distribuição normal de estatística. Mas essa é uma boa aproximação para ensino médio. Então fica a dica para vocês de como é que calcula uma lei de formação no ensino médio para a função exponencial, inicialmente discutido no vídeo, e a aplicação dos dados para a transformação disso, né, para aplicações e uma visão ampla do que poderá acontecer. A estimativa de que a doença atinja seu cúmulo é com 45 a 60 dias. Então, essa estimativa de 30, né? Ela se alarga, não é 975, né? É muito mais, porque essa estimativa para 30, para 60 dias alarga bastante isso, porque é exponencial. Mas as medidas protetivas a gente já viu que reduz significativamente os números. E esses números podem ser muito mais reduzidos se nós tomarmos cada vez mais consciência do pequeno que podemos fazer. É trabalho de formiguinha, tá? Nós somos formiguinhas fazendo nossa parte e reduzindo drasticamente a propagação da doença, consequentemente o número de contaminados, né? Então fica aí a dica. Inclusive, né, a tradução desses dados provavelmente para uma utilização futura para o Enem, mas, acima de qualquer coisa, a conscientização, a base numérica do que devemos fazer de verdade. Então, fique em casa e obedeça às regras de higiene.